Fala pessoal, tudo bem com você? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. E aqui nem me cabe julgar a decisão do Roger Guedes, muito menos o sentimento do torcedor. Vou só passar as informações para vocês, tá bom? O Roger Guedes aceitou a proposta do Al Rayyan do Catar. A gente não tinha exatamente qual era o time, é o Al Rayyan, que fez uma proposta inferior em termos de números globais em relação ao que a gente tinha. Se falou em 130 milhões de reais, 50 milhões de reais para o Corinthians, 80 milhões de reais na mão do Roger Guedes, é bem menos do que isso. Mas ainda assim não são valores menores. O que pega realmente é a confirmação daqueles valores que já tínhamos em relação aos vencimentos mensais. 4 a 5 milhões de reais por mês, podendo aumentar com bonificações por jogos, gols, títulos e tudo mais. Trata-se de uma senhora quantia. Ah, mas ele já ganha muito por mês, ele ganha em torno de 1 milhão de reais e tudo mais. Realmente, ele ganha muito bem e vai ganhar 4 ou 5 vezes mais do que isso. Eu só convido o torcedor a fazer um pequeno exercício. Eu sei que o futebol é outra realidade, eu sei que os caras já ganham muito, eu sei que não tem nada a ver a gente comparar com um trabalhador brasileiro, normal e tudo mais, mas é uma relação de você tá ganhando um salário e vir uma proposta para você ganhar 4 a 5 vezes mais do que você ganha. Se você pensaria duas vezes. Eu sei que o futebol ele envolve idolatria, paixão e eles não ganham pouco. Sei de tudo isso. Mas vamos avançar porque eu estou passando as informações e eu repito, eu não quero aqui julgar nem comportamento do torcedor, nem a decisão do Roger. É um salário considerável, mas os valores do clube Qatari para o Corinthians e para o jogador são inferiores. O Marco Belo da Rádio Transamérica, que foi o primeiro a noticiar os valores, ele recebeu uma informação diferente no dia de hoje, que é a seguinte: de 4 milhões de euros para o Corinthians e 6 milhões de euros para o Roger Guedes, totalizando 10 milhões de euros a operação. A operação no todo, ela gira em torno de 50 milhões de reais. O Corinthians ficaria então com 20 milhões de reais, um valor bem inferior do que aqueles 50 milhões, 20 milhões de reais, e o Roger Guedes botaria no bolso 30 milhões de reais. Não é pouco, né? Considerando 6 milhões de euros, não é pouca coisa. E também tem um detalhe, né? Quando o Roger Guedes, a gente sempre bate nessa tecla, sai do futebol chinês para acertar com o Corinthians, ele abre mão de cerca de 6 milhões de euros que ele teria a receber do clube chinês para poder assinar com o Corinthians livre, né? Conseguindo a rescisão e a liberação do clube lá, e com isso, né, o Corinthians ficou com uma promessa de facilitar quando ele recebesse uma proposta mais vantajosa. Os mesmos 6 milhões que ele abriu mão, ele estaria recebendo agora. Então fica realmente difícil do Corinthians fazer qualquer coisa. Negociar, bater o pé, tentar segurar, é muito complicado, gente, é muito complicado. A gente está falando de valores que nem eu nem você temos a noção exata do que significa. E do que significa também, aí, né, ampliando um pouco o leque, a vida do jogador, que sai muitas vezes de uma condição muito adversa e pelo seu talento consegue um dinheiro que ele nunca sonhou, nem nós nunca sonhamos, e com isso sustenta um padrão de vida elevado dele, da família e de muitas pessoas ao redor. E de uma carreira que a gente sabe que acaba em 4, 5, 6, no máximo 10 anos. E ele precisa viver até o fim da vida, ele e todas as pessoas ao redor, com o padrão de vida que ele construiu e estabeleceu. Não que precise, mas enfim, é uma outra realidade que a gente não tem ideia, né? E aí você tem a possibilidade de jogar, o contrato é de 3 anos, tá? 2, 3 anos, nem que ele não cumpra na sua totalidade e fazer um pé de meia, né? Para garantir a vida e o futuro de filhos, netos, sobrinhos, primos, enfim, todo mundo à sua volta. Mas ele já ganhou dinheiro na China. Eu não costumo julgar decisões alheias, especialmente na questão financeira. Cada um sabe onde aperta o sapato. Você que está vendo aí do outro lado, você está passando por uma dificuldade, você está bem, não sei, cada um tem a sua realidade, cada um sabe o que precisa para manter o seu status, a sua vida, as suas contas em dia, que seja. Então, assim, quando envolve dinheiro, gente, cada um sabe de si. Fiel, com a saída do principal atacante aí do Timão, o nosso Carlos da Fiel Guedes, o presidente do Ilho deu uma coletiva, deu uma entrevista, na verdade, ontem, após a vitória do Corinthians contra o New Old Boys,
que no momento o Corinthians não vai contratar mais nenhum jogador no desespero, principalmente nenhum estrangeiro, fiel. O que deixou a torcida um pouco com o pé atrás da orelha, um pouco revoltado e tal, porque o Roger Guedes é um atacante, no principal atacante do Corinthians, né? Ele que faz os gols, ele que dá muita assistência, ele que faz muitos gols, etc e tal. Ou seja, o nosso 10, o nosso camisa 10, né? O principal atleta, o principal jogador do Corinthians é o Roger Guedes. E o Duílio deu um balde, ele simplesmente deu um balde de água fria na torcida do Corinthians, referente a não especular pelo menos nenhum atacante aí, né, para substituir o nosso Roger Guedes, né? Quem é que vai substituir ele agora? O Adson? O Cisca Adson? Biro, nem pensar. Matias tá machucado. Matias, só que ele não joga na função do Matias, né? Então, fiel, deixa aí nos comentários o que você achou aí sobre essa fala do presidente, né? Ele disse que não vai contratar ninguém no desespero, que a janela tá fechando, que não vai contratar nenhum estrangeiro, etc e tal. E o Santos, o time da Vila Belmiro aí, o time de Neymar e etc, está interessado aí na contratação do Gustavo Mosquita, né? Ele que teve uma grave lesão aí, tá um bom tempo aí lesionado e tá praticamente aí recuperado aí da super lesão grave que ele teve. E ele já manifestou, na verdade o Corinthians, né, a gestão do Corinthians, do Ilho, do Alessandro, não está manifestando interesse em renovar com um atleta, com o jogador, o Mosquito, né? E ele disse em entrevista recente que tá interessado em jogar por outros times já, né? Então provavelmente vai ser uma outra saída aí do Timão para a temporada, fiel. Ele que teve uma grave lesão aí, Gustavo Mosquito, tá muito tempo sem jogar, né? E tá na verdade se recuperou já, né? Tá voltando aos poucos, né? Por conta da grave lesão. E provavelmente ele vai, como o Corinthians até agora não manifestou nenhum interesse, então provavelmente ele vai virar a casaca, vai jogar em outro time, né? E o Santos já demonstrou interesse. Parece que a equipe do Santos já tem informação que está conversando com o atleta, porque ele quer trocar um empresário, inclusive, né? Então é isso aí, fiel, do corintiano. Fiel, o nosso timão ganhou de 2-1 aí pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em cima do New Old Boys aí, com gol do golaço do Wesley, né, fiel? Golaço do Wesley também, foi um gol bonito aí de pênalti do Yuri Alberto, né, fiel? Vale ressaltar isso, né? Só que o Timão, ele não jogou tão bem assim, né? Na parte defensiva, o Timão dá muita brecha em casa para os adversários. Meu Deus do céu, o que é isso, fiel torcedor? No final do segundo tempo, o New Old Boys dá até para virar o jogo. Só que os jogadores do New Old Boys não concluíram em gol, né? Mas lembrando que o próximo jogo do Corinthians já é no Brasileirão contra o Internacional aí, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Timão também precisa de mais uma vitória importante para dar sequência, né, a essa grande volume de vitórias. Se eu não me engano, são 9 jogos aí sem perder já pelo comando do Vanderlei Luxemburgo, né, fiel? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Forte abraço, até o próximo.